A gente hoje vai ter uma live com a Patrícia Augustrose, nutricionista. E a gente teve uma dificuldadezinha aqui de conexão. Vamos ver se agora a gente consegue. Deixa eu ver se ela já tá por aqui. Não, ainda não está. Ela ainda não entrou. Vamos aguardar só um minutinho. Enquanto isso, o nosso papo hoje vai ser sobre respiração e nutrição, né? E de que forma isso afeta o nosso sono, de que forma isso pode trazer um maior relaxamento para a nossa ansiedade. Então, já que o papo é sobre respiração e nutrição, enquanto a gente aguarda a Paty entrar, a gente pode se conectar com a nossa própria respiração nesse minuto. Oi, Joana, boa noite para todo mundo que já entrou. E a gente entra em contato com a nossa própria respiração por um minuto. A Paty entrou. Paty, me chama de novo, vamos ver se agora vai. Eu fui na Apple Store, vamos ver se a gente consegue. Peraí, deixa eu ver se agora eu consigo enviar uma... Eu te mandei uma solicitação, vamos ver se a gente consegue. Vou dar um minutinho aqui e ver se ela consegue entrar para esse bate-papo gostoso. Conseguimos! E aí? Deixa eu dar um abraço, ai que saudade de você! Ai, também! Vamos matar a saudade aqui, com todo mundo. Desculpa, mas a gente precisa de um minuto. Ai, que saudade! Ai, também. Nossa, gente, como eu amo essa mulher. Vocês não estão entendendo o que ela faz de bem pra gente. Tá, assim, você também. É verdade. Adorando. Então, o papo hoje vai ser sobre respiração, nutrição e como isso interfere no sono e na ansiedade, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso. Na realidade, quem já conhece meu trabalho já sabe um pouco de que forma a respiração afeta. Eu vou dar uma palhinha rapidinha, porque eu acho que o seu trabalho realmente complementa muito o meu trabalho. Acho o seu trabalho imprescindível, porque na realidade, se as pessoas se tratam... É uma questão de equilíbrio, né? Quem procura o meu trabalho procura muito com a percepção de que precisa de um equilíbrio emocional e espiritual. E as pessoas procuram o meu trabalho com essa percepção, de que elas precisam de um equilíbrio emocional e espiritual. Mas se elas não compreendem que esse equilíbrio também passa por um equilíbrio físico, né? E esse equilíbrio físico tem tudo a ver com a questão de como a pessoa se nutre, o que ela bota para dentro, como ela trata o corpo dela, né? Eu tenho muito hábito de dizer que a viagem aqui no planeta, né? Quando a gente encarna, eu brinco muito aqui no consultório que a gente passa na Localiza National espiritual lá em cima, aluga esse aparelho para uma viagem, né? É maravilhoso. Eu gosto muito dessa percepção. Tô vendo que aqui minha cabeça tá um pouquinho cortada, deixa eu ver se eu melhoro. Acho que melhorou agora, não cortou tanto. A gente passa na Localiza, leva um papo com Deus, independente do sistema de crenças de religião, tá, gente? Não tô falando sobre religião, tô falando sobre conexão, religação, né? Então, a gente encarna e a gente pede um corpinho para Deus para essa brincadeira aqui. E muitas pessoas se perdem só na experiência do corpinho aqui. E aí elas esquecem um pouquinho do espiritual. E quando batem numa árvore, batem num barranco, né? O aparelho leva um tranco da vida, a pessoa me acha. Outras pessoas... Ou me acha também. Pois ou te acha, né? Outras pessoas, elas já nascem com um plug, sabendo de onde elas vieram, mas às vezes o plug que elas sabem, assim, sabem de onde elas vieram é tão grande que elas esquecem de cuidar do aparelho. E elas só se preocupam com a viagem, mas elas não levam o carro para manutenção, né? Elas não sabem qual gasolina que elas estão colocando no carro, não sabem qual posto elas estão abastecendo o carro, né? E isso Sim. tem a ver com você. Então, a gente está falando da viagem encarnatória. Na viagem encarnatória, a gente precisa de cuidar de quem guia o aparelho, que é o espírito, que está dentro do corpo, né? Mas a gente precisa de cuidar do aparelho, que é o carrinho,
que é o corpo. Então, nesse sentido, hoje é dia do médico e, assim, por sorte, nós duas somos agraciadas com grandes médicos que acreditam muito em como o seu trabalho contribui, em como o meu trabalho contribui. Então, essa questão holística, ela é muito importante. Essa questão de você enxergar o todo, ela é muito importante. E a gente tem a sorte de ter vários médicos que já têm essa visão mais holística de Total. tudo, né? Verdade. Então, E viraram grandes amigos, são pessoas somos maravilhosas, super grandes amigos e competentes. grandes parceiros. Então, um beijo enorme para eles hoje. E o nosso papo hoje vai muito sobre isso, né? O nosso papo hoje vai muito de que forma a gente faz essa junção para essa viagem encarnatória ser uma viagem que cumpra o seu propósito. Porque quando a gente vai lá na localiza espiritual, que a gente pega, dá lá a identidade e fala, não, eu quero fazer essa viagem. Normalmente tem um propósito, tem um destino. Você desce para fazer alguma coisa que só você sabe que você vai fazer. Muita gente encarna sem nem saber, eles vão descobrindo durante a viagem, eles vão abrindo porta-luva, tem lá um bilhetinho de Deus, e aí eles vão fazendo a viagem por ali. Outros já encarnam sabendo desse propósito. Mas de uma forma ou de outra, se você não se enxerga de uma maneira holística, em algum momento alguma coisa vai faltar. E quando alguma coisa falta, o estresse ele pode ser externo, mas o estresse também pode ser por essa falta de conexão, né? Por você estar usando só um dos estímulos, por você não estar ligando todos os estímulos, né? E aí esse estresse desencadeia às vezes essa insônia, né? Tem muita gente que tem o hábito até de chegar aqui e falar assim, eu não sei o que está acontecendo, mas de um tempo para cá, toda noite, em torno de 3, 4 da manhã, eu acordo e não durmo mais. E muitas pessoas não sabem, mas na cultura asiática, tibetana, indiana, seja lá como for, entre 3 e 5 da manhã, em qualquer lugar que você esteja no globo, é o horário onde os monges tibetanos despertam para fazer as meditações mais profundas. Então, às vezes, quando a pessoa tem essa insônia, né, é só a alma dela falando assim, você está esquecendo de alguma coisa, fia, olha só. Né? A pessoa vai lá e é acordada na hora que todo mundo está meditando. Ela acorda naquela hora, não sabe por quê, fica cheia de adrenalina, porque era só levantar, meditar, deitar de novo e seguir. Então, fazendo um gancho até rapidamente sobre isso que você colocou, na nutrição, né, na ciência, a gente sabe que esse horário é um primeiro horário de liberação de cortisol, que é um hormônio fundamental para a gente acordar. Ele está no seu auge, né, às 6, 7 da manhã, que é para a gente realmente ter energia para começar o dia. Ele é o hormônio da luta e fuga, fundamental para momentos de estresse agudo, para a gente ter força, energia para resolver questões. O problema é que hoje em dia ele está cronicamente alto. Aí a pessoa que relata também que acorda entre 3, 4, ela libera na primeira microliberação de cortisol e ela desperta. Então, se unir, né? A noção... a noção de que o estresse está mais alto, que está com coisas na vida ali que estão, né, tomando tempo na mente e preocupações, literalmente. Com a noção de que esse é um horário interessante para mergulhar para as meditações, olha que interessante, porque está havendo um manejo desse estresse, né? Que, a meu ver, deve ser iniciado da hora que a gente acorda. Para pessoas que estão assim, né, Api? A gente já tem que começar fazendo coisa para baixar a bola. Então, vamos lá. E a minha pergunta para você é, de que forma a nutrição, na sua percepção, influencia, né, essas questões? De que forma... Primeiro vamos falar sobre o sono, depois sobre a ansiedade, ou como você achar melhor, né? Mas de que forma a nutrição influencia tanto a questão do sono, quanto a questão da ansiedade? O que você percebe sobre isso? O que você pode dizer sobre isso para ajudar as pessoas que estão ouvindo a gente agora? Então, tem muita coisa. Eu até fiz umas anotações para não esquecer. Fiquei chocada com o número de folhas. Assim, eu falei, bom, vou tentar ser sucinta, porque é um assunto denso. Só insônia já merecia uma live inteira, a ansiedade outra, mas a gente
sabe que, né, muitas vezes a causa da insônia é a ansiedade e vice-versa. Muitas vezes a minha insônia vira a minha ansiedade. Então, a pessoa que não dorme bem, ela não tem os reparos do corpo físico adequados. Ela vai ter questões cognitivas, ela vai diminuir a energia, ela vai ficar impaciente, ela vai aumentar a fome, ela vai diminuir a saciedade, ela vai desregular toda a parte hormonal dela, não só o cortisol, mas os hormônios sexuais, enfim. Então, acaba acontecendo uma bagunça tamanha nesse organismo que acaba virando um ciclo vicioso, um ciclo, né? Porque quanto menos eu durmo, mais ansiedade, mais café, mais estimulante ao longo do dia, menos conexão, porque a pessoa vai ficando meio dopada, né? Às vezes mais comida, né? Mais comida, ela... Comida. Sim. O corpo da gente, físico, ele tem, assim, no entendimento dele, ele tem duas formas de obter energia. O ser humano acha que são três, tá? Mas são duas. Sono, dormindo e comendo. Mas ele acha que o terceiro é o café, é o estimulante. Mas não é. Não deveria ser, né? Acaba sendo, mas não deveria ser. Então, o trabalho, né? Quando a gente pensa na insônia causada por estresse, por aumento da ansiedade, é um tratamento. Quando a gente pensa na insônia, na dificuldade de sono, por outras questões, menopausa, aí sim, alterações hormonais, que nem sempre são preocupações, nem sempre são ansiedade, não tem nenhuma ansiedade latente, né? Aí já tem um outro olhar, né? A gente já precisa ter um outro olhar. Mas assim, na nutrição, uma coisa que também piora os estados aí de insônia, excesso de estimulantes, atividade física intensa num horário próximo da hora de dormir, trabalhar até a hora de dormir, na hora ela quer um botão, né? A pessoa ela quer um botão, ela quer falar assim, agora eu quero dormir. Cadê o botão? Aí ela fica, qual é o chazinho? Só que ela não fez o dever de casa. Não vai desligando antes. Tem que ir desligando antes. Perfeito, hábito. A gente tem que começar a desligar. Algumas pessoas começam de manhã, como eu falei. Mas a maioria ali, meio da tarde, início da noite, tentando ter um horário para terminar o trabalho. Agora que a gente está muito online, todo mundo, ter um horário de modo avião mesmo, de encerrar a tela, ir para o livro. Eu acho que eu não estou falando nenhuma novidade, tá? Mas as pessoas, elas não querem ouvir isso, porque sei lá, uma dependência tamanha das telas ou da conexão com o outro, né? Com os outros. Um pouquinho o meu pitaco, né? Fale. Sobre isso. Eu acho que as pessoas estão procurando esticar os estímulos ao máximo, até o final. Sabe, criança que vai brincando até realmente só ir para a cama quando já dorme sentada. Tá assim já, né? Dorme sentada. Aí você leva para a cama. As pessoas estão fazendo isso porque, na realidade, são tantos ruídos internos, são tantas coisas que elas não querem lidar internamente, que enquanto eu puder colocar a minha atenção fora em alguma coisa para eu não ter que olhar para mim, enquanto eu puder ocupar a minha cabeça com milhares de outras coisas, com pesquisa, porque às vezes realmente, por exemplo, a gente está trabalhando online, né? E a gente está tendo uma demanda de trabalho muito grande e, infelizmente, a gente está tendo que se adequar ao horário das pessoas. Então, aí tem cliente meu que vai falar assim, então, que horas você desliga? Porque eu estou atendendo até 11h30, meia-noite. E outras pessoas estão estudando, outras pessoas... isso aí, nem a gente. Mas que horas você desliga? Quando eu acabo daqui, né, eu preciso ter algumas práticas, eu preciso fazer algumas coisas para eu voltar para mim mesma. Muitas vezes eu termino esse atendimento aqui, às vezes eu até comento com o Rogério, a minha impressão que eu tenho é que eu estou toda reverberando em energia, porque eu sinto aqui em volta o meu campo. Às vezes eu sinto o meu ouvido. Às vezes aqui eu sinto. Ainda mais que a gente trabalha com o público, com as pessoas, né? Com as questões, assim, com troca, muita troca. É normal, né? E aí dá para ver. Agora, nesse período que eu estou trabalhando mais online, eu consigo perceber o quanto isso me captura para fora de mim mesma. E o quanto depois eu tenho que ter um esforço e um trabalho para eu retornar para mim mesma.
Porque isso aqui A gente captura. pode chamar, você acha que a gente pode chamar quando você fala para mim mesma, será que a gente pode chamar para o eixo, para o equilíbrio, para aquele Sim. lugar que a gente fica quando a gente está em paz, na natureza, de férias? É isso que você quer dizer, né? Nesse lugar de... É porque tem gente que entra de férias e nem sabe o que é isso que você está falando, né? Assim, né? Mas aí vamos pular. Acelerada que entra de férias e leva 10 E dias. agenda, né? Tem um schedule, 8, 9, 10, né? Não, eu tenho tá vários tudo agendado. que têm tanto medo de ficar consigo mesmos quando a gente conversa, que eles têm agenda para as férias. Então, eles têm um cronograma tal hora em tal lugar, tal hora em tal restaurante. Tal... Então, assim, as férias é de novo meta. Né? Estresse, ansiedade. Meta, né? As E por aí pessoas vai. têm meta para cumprir. Até mesmo nas férias dela. Então, assim, esse lugar que eu falo, voltar para si mesmo, é um espaço muito meditativo, que você, tendo ou não consciência do que é meditação, então, traduzindo aqui, né? O que é meditação? O que é um espaço onde você encontra esse centramento? É um espaço onde você consegue colocar a sua atenção ou na sua respiração, ou na natureza, ou nas ondas do mar, ou numa gaivota que está passando no céu, ou num céu azul, e você consegue estar apenas fazendo isso e mais nada. A sua mente, ela está participando, mas ela é como um grilo que você está numa floresta, você vê um grilinho falando cri, cri, cri. Se você vai para uma fazenda maravilhoso, silenciosa, ela é uma mente observadora, né? E não uma mente ativa, que não para, quieta, isso. com Você certeza. consegue ouvir o barulho do mato lá longe. Maravilhoso. Se você conseguir levar a sua mente para a fazenda à noite, ouvindo grilo, ouvindo sapo, mas assim, você está curtindo o céu estrelado e aquilo está como pano de fundo. De que forma você vai fazer isso? Qual o caminho que você vai buscar para isso? É muito pessoal. Né? Eu gosto muito de utilizar a meditação e a respiração e alguns exercícios de atenção, aonde você vai capturando esses fragmentos de atenção que se perderam ao longo do dia, em 10 historinhas, milhões de historinhas que não são suas, e você volta para você mesmo. E isso que você está falando é perfeito, porque não só com relação ao sono, mas na ansiedade, o que eu mais percebo é o excesso de pensamento, né? É o excesso de pensamento que, no fim das contas, tá nos dois, no pacote aqui de uma má qualidade de sono, de um aumento da ansiedade. É quando esse fluxo mental ele toma um espaço enorme, né? Como você falou, quando você presta atenção em uma única coisa, com uma paz de espírito, com tranquilidade, onde sua mente está quieta. Nossa, isso é uma coisa mais maravilhosa do mundo. Na sua respiração onde eu sempre sinto isso, obviamente na natureza, todo mundo aqui que que está nos ouvindo, assim, independente se já meditou ou não, sabe o que a gente está falando, assim. É o momento que você realmente fica assim, calmo, né? Com tudo tranquilo, assim. E a gente deveria ser muito isso, ou pelo menos oscilar um pouco. O momento do trabalho, depois o momento do eixo. E realmente, na vida de hoje, e a gente sabe, né, que a tela, o telefone e a rede social e tudo mais chegou para ficar, e é incrível como a gente pode se beneficiar, mas se a gente não aprender alguns códigos, assim, sabe, os códigos que eu digo, algumas regrinhas que a gente ou impõe pra gente, ou a gente vai aprendendo, a gente acaba se perdendo aí e saindo do equilíbrio, saindo do benefício, né? E piorando o sono, a ansiedade, e com isso diminuindo o bem-estar físico, mental, a convivência social também. E aí vai tudo, né, piorando, porque uma má qualidade de sono aumenta a inflamação, risco para doença, né? E aí a gente está falando do físico mesmo, aumenta chances para diabetes, pressão alta, colesterol alto e todas as doenças, né? Porque a inflamação é sempre um grande problema na nossa vida. Então, uma forma, né? Um dos caminhos que está na nutrição, a gente fala muito, um dos caminhos de tratamento para sono, para ansiedade, é o manejo do estresse. É um dos pilares, inclusive, de saúde hoje. Eram 4. Eram sono, água, exercício, alimentação. Agora tem um 5º que é o manejo do estresse. Mas
importante do que nunca, né? De que forma, dentro da nutrição, quais são os alimentos que você percebe que podem conduzir o corpo para ficar mais excitado? E quais Excitado? são... porque aí a pessoa mais excitada, querendo ou não, é mais difícil desacelerar, Sim, né? sim, Então, sim. assim, quais são os alimentos que você percebe que acabam induzindo a pessoa a ficar mais excitada e aí, naturalmente, sem perceber, pela alimentação, ela fica estressada, né? Sim, E olha, quais são os alimentos que você percebe que naturalmente acalmam? Que assim, da Tá. pessoa tá ingerindo já deixa ela sentir o corpo mais gostoso. Então, por incrível que pareça, um dos que mais excitam, um dos que mais pioram os quadros de ansiedade, até depressão, insônia, é o que a pessoa acha que acalma. Que é a farinha, que é o doce, que é o açúcar, é o chocolate. É onde ela vai buscar a calminha dela. Ai, eu mereço, meu dia foi muito 5 estressante. minutos de prazer. Total, 5 minutos de prazer e com certeza um efeito rebote, altamente inflamatório, um aumento agudo, né, dessa glicemia, aumentando a insulina e todo um processo ali de piora, de rebote, e a pessoa acaba ficando pior, ela vai ficar não só inflamada, mas ela pode ter uma piora também dos neurotransmissores dela, desregula tudo. Então, na verdade, aquilo que ela busca como um acalento é um dos piores inimigos para quem busca um cuidado. Um outro, obviamente, que eu acabei falando aqui rapidamente, são os estimulantes, né? Então, quanto mais ansiedade, ela busca o café. Quanto menos sono, mais preguiça, cansaço no dia seguinte. Ela busca o café. Só que o café em excesso aumenta a ansiedade. E ela acha que não, ela acha que ela aumenta a produtividade. Ela quer resolver a letargia dela de uma forma instantânea tomando um café. Isso, ou vários, né? E aí, nesse sentido, na hora ela melhora um pouco, aumenta a dopamina, um neurotransmissor que aumenta prazer, bem-estar. Só que essa dopamina ela é boa até uma certa quantidade. Quando passa de uma certa quantidade, ela é super deletéria, aumenta demais a ansiedade, a pessoa fica estriquinada, né? Impaciente, mal-humorada, pavio curto, sai dando, sabe assim, ela não consegue nem focar. Aquela cafeína que uma hora foi boa para foco, já se perde. E aí ela não consegue também sair desse ciclo, aí piora ainda mais a qualidade de sono. Então acaba que os estimulantes têm, infelizmente, também... Então você pode dizer que esses estimulantes, na realidade, além de aumentar o estresse, eles interferem no humor da pessoa. Eles interferem diretamente, claramente na disponibilidade de humor da pessoa. principalmente de forma crônica e dependência. Assim, a pessoa que não consegue ficar sem, ela já tem um nível de dependência, ela já está num processozinho desse que a gente está falando, e aí ela pode piorar com isso. Então, uma solução para ninguém ficar aqui nervoso, porque eu não gosto de dar má notícia, eu gosto de dar a boa notícia. Dou a má, mas depois não, mas dou é bom, não é uma questão de uma notícia, mas é informação, né? Você tem que avisar, amigo, o negócio é o seguinte. Sim, aí a pessoa fala, nossa, sou eu, e agora? O que eu faço? Né? Aí a pessoa que está tentando se livrar, assim, se identificou, por exemplo, com uma situação como essa, e ela quer se livrar ou quer diminuir o vício pela cafeína e tudo mais. Primeiro, cafeína a gente consegue quase zerar o vício, ou seja, ficar sensível de novo àquela cafeína, se a gente fica de 7 a 14 dias sem usar. Então, 7 a 14 dias sem usar, você já cria de novo, é como se você nunca tivesse usado. Aquele efeito com um café volta ter uma força interessante. Só que, ao mesmo tempo, a pessoa que está muito viciada, ela tem dor de cabeça, ela se sente muito mal, ela fica enjoada, ela pode ter sintomas de abstinência mesmo. Então, uma forma, ou é diminuir muito a dose, só tomar de manhã para não dar dor de cabeça, mas já corta os outros, ou ainda, para quem precisa de energia, mas quer cortar a cafeína para melhorar sono, diminuir a ansiedade, é interessante entrar com a maca peruana, que é uma raiz adaptógena, é uma raiz que tem o efeito de aumento de energia sem ansiedade, mas sem passar do ponto. Ela entrega o que precisa. Quando associada à rhodiola, principalmente, a rhodiola rosa é uma outra planta adaptógena muito interessante, que dá um up para quem está meio letárgico, muito por conta Isso desse... pó, como é que
A rhodiola em cápsulas, em torno de 200 miligramas, é o suficiente. A maca em pó, pode comprar em qualquer... Olha, a rhodiola tem uma marca chamada Fisioton. É uma marca que você compra em farmácia, que nada mais é do que a rhodiola rosa em 200 miligramas. Então, não precisa de receita, é bem seguro. Mas, de novo, não dá para tomar igual café. É uma cápsula de manhã, para o desmame desse café, junto com uma dosezinha, uma colherzinha de, por exemplo, café bem cheia de maca peruana. Isso e um pouquinho de gengibre, por exemplo, cúrcuma também, que é anti-inflamatório. Pronto, já faz logo limão, que eu adoro esse limão. Shotzão lá, limão, maca, cúrcuma, gengibre e rhodiola. Quase toda manhã eu consigo. Tá? Viu? Então, estou atrasada para então, o atendimento, quase toda manhã eu consigo. Dessa forma, a gente já vai regular um pouco os neurotransmissores, ensinando que a gente precisa acordar, que a gente quer energia, mas sem ser aquela coisa, porque, assim, pensa na cafeína, gente, como um chicote, sabe? Um chicote acordando alguém que tá dormindo, pá, sabe? A suprarrenal, ela fica, libera aí, vambora, catecolamina, aí vai, adrenalina, noradrenalina. E a pessoa acha que não é nada demais, a gente não pode subestimar o poder de um estimulante, tá? Eu acho que você Então, está falando algumas coisas muito importantes. Primeiro, você está dando altas dicas aí, mas a primeira dica que eu dou é: faça a consulta primeiro com um bom nutricionista. isso sempre, né? Mas Nada assim, assim. Vamos procurar a doutora Patrícia Gustrozzi, nada de se medicar só porque ela deu uma dica aqui. Porque, por exemplo, para mim foi muito importante. E eu falo isso para todo mundo, você foi a primeira pessoa que dentro dos meus exames conseguiu descobrir que eu não estava conseguindo perder peso por causa da minha menopausa, apesar de eu estar fazendo um acompanhamento e tal, porque já tinha desregulado tanta coisa, o meu corpo já estava tão bagunçado que não sim, estava organizando só com os hormônios da menopausa. Então, assim, sim. e para mim foi imprescindível. A partir dali, eu comecei a entender que meu corpo, porque assim, a gente não percebe que a gente vai envelhecendo, né? A gente não entende que o corpo vai envelhecendo, porque você está ali se sentindo vital, você não está se sentindo com a idade que tem no seu registro, né? Que tem ali na sua certidão de nascimento. E às E é vezes muito sutil, né? É tudo muito é sutil que vai muito acontecendo sutil, com a é gente. muito sutil. E aí você não percebe que o seu corpo não é mais aquele corpo. E você continua querendo que ele funcione de determinada forma. Então você vai num cafezinho a mais, Sim, você vai num estimulantezinho a mais, porque você sim. acha que não, é só porque você está cansado, você tem dormido pouco. Isso sem falar, Pia, é perfeito, mas isso sem falar na galera que toma vinho todo dia, que bebe álcool todo dia, nessa também. Ah, não, café eu não tomo não, assim, eu sou super de boa. Mas todo dia à noite para baixar a bola, ao invés de ela ir meditar, como você Aham. faz, né? Eu tento ficar quieta, um pouco parada em silêncio, às vezes eu boto uma música incrível, assim, bem incrível que eu digo dessas bem mantra. Suave, né? Que você que não tem ninguém nem cantando, que é um Acende um som. Exato, da incenso, apaga natureza. todas as luzes, E isso, não bota uma bota vela bem televisão no cheirosa, quarto. fica em silêncio. Exatamente, cada um tem lá suas mandingas, né? Eu tenho as minhas também. Mas a pessoa, nesse ritual, até porque de fato é bem gostoso, existe esse ritual gostosinho também, de abrir um vinho, botar numa taça, ficar ali tomando, conversando. É uma delícia. Só que a pessoa, às vezes, ela vai, hoje também, aí amanhã também, eu não sei o que também. E quando vê, ela botou todos os dias. E o álcool, assim como o estimulante, é péssimo para o sono, para a qualidade do sono, porque a pessoa ela consegue até começar a dormir porque o álcool ele mimetiza a função do GABA, que é um neurotransmissor fundamental para a gente dormir. Mas ele atrapalha a qualidade do sono. O vinho, por exemplo, então, tinta é um dos piores, porque é muito rico em histamina. Histamina não é só que dá alergia, histamina é um neurotransmissor excitatório. Então, a pessoa ela acha, ela fica iludida. Não, eu durmo rapidinho, quando eu esqueço as coisas, ela relaxa. Só que a qualidade do sono é péssima. O dia seguinte dela vai ser arrastado, ela vai ficar muito cansada, ela vai aumentar muito a necessidade hepática dela, né, via fígado, de detoxificar. E, enfim, altera tudo, sabe? O dia dela, os hormônios, a qualidade de sono. Então, cuidar também. Eu não sei se você atende muita gente
com esse Não, padrão? eu ia falar isso agora. A crença de que, né, porque veio da Europa, a galera da Itália, que é longeva, né? E enche a cara no vinho todo Todo dia, mundo fala, mas e né? os franceses que bebem todo dia? Gente, Aí eu não todo sei. mundo. Eu sei que Aí eu aqui não dá certo, canso de não. ouvir aqui no consultório, porque assim, o que acontece? Eu explico muito para a pessoa que no dia que ela respira, é muito importante ela não usar nenhum tipo de droga. Nenhum tipo de droga inclui o álcool, que é droga, né? Claro. Não, não tem as drogas lícitas e as ilícitas, mas no dia que você respira, o renascimento ele é um processo de purificação física, emocional e espiritual. Ele mexe muito. E você fica muito bem, mas você fica extremamente sensível. Então, eu já tive vários casos de pessoas que, depois de um renascimento, insistem. Eu falo, não toma nada de álcool. Não, mas eu tenho um jantar, e tenho um casamento, e tenho um aniversário, e a pessoa toma dois dedos de Prosecco e fica bêbada. E o marido me liga de madrugada, olha só, o que aconteceu aí, porque fulana tomou 2 dedos de Prosecco e ficou doidona. Eu falei que não era para ter bebido porcaria nenhuma, porque o corpo estava todo desacelerado. O corpo Então, estava Api, todo fala pra gente sensível. aqui o que eu já sei, amo e usufruo há 12 anos. Conta pra gente esse trabalho da respiração que eu tanto faço com você, né? Como é que é um pouco? Fala pra gente. Olha, o renascimento, ele bate em vários aspectos, né? Você estava falando sobre a mente muito acelerada que cria ansiedade. Se as pessoas pararem para observar, elas não conseguem pensar muito e respirar profundo ao mesmo tempo. Então, se você está ansioso com a mente acelerada, só significa que você está em apneia, subventilado, quase morrendo de falta de ar. Porque a pessoa é Tá tudo aqui em impossível. cima. Tá tudo suspendido. E isso cria Respiração é ansiedade. demais, gente. Se a pessoa é uma receita simples, ninguém nem precisa vir aqui. Se você quer entender que o que te coloca ansioso é porque você está em apneia, toda a sua energia subiu para o corpo mental. Na medicina oriental, toda a filosofia do meu trabalho é muito dentro da medicina oriental. Na medicina oriental, isso não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver com a medicina oriental. Na medicina oriental, nós temos 7 corpos. Né? Isso é o que embasa o shiatsu, é o que embasa a acupuntura, é o que embasa a medicina ayurveda, é o que embasa uma série de coisas. Só aqui Os chakras, né? Exatamente. Só aqui no Ocidente a gente tem só esse aparelhinho pequenininho aqui, né? Não é. A gente tem um pé direito altíssimo, que no renascimento daqui a pouquinho você começa a sentir uma vibraçãozinha e você vê que você não acaba na pele, porque são os outros corpos sutis. E esses corpos sutis, eles são simbolizados por alguns chakras. Quando você está ansioso e pensando muito, significa que toda a sua energia está concentrada no seu corpo mental. Você está com a sua energia toda na sua cabeça, você esqueceu que tem um corpo. Você esqueceu, você está cortado, você está aqui do pescoço para cima. Você tá Às vezes o corpo mostra aqui, sim, né? Mostra sim. sei lá Bolo onde. Ele na vai garganta, tentando distúrbio falar, de pelo amor de tireoide, Deus. está tudo aqui, né? A pessoa está daqui para cima, entalou, né? E às vezes você vê isso. Mas às vezes a pessoa não percebe. Então, se você começa a respirar profundo, faz só esse exercício. Está louco? Continua louco, mas não entra na loucura. Observa a loucura e respira profundo. Continua respirando. Em 5 minutos você vai ter se deixado em paz. Bem em paz. E isso é muito importante, né? Mas o renascimento em si, ele trabalha, na linguagem da medicina ocidental, ele trabalha organizando o hormônio cerebral. Né? Então, o renascimento, o oxigênio, e isso você experimenta demais aí com o trabalho do César, né? Qualquer pessoa que faz uma boa atividade física, naturalmente, ela já está recuperando neurônio. Olha que coisa maravilhosa. Já está cuidando para não ter Alzheimer. Vai lá e malha, tá muito bom, né? Então, ela já está fazendo uma recuperação neurológica com oxigênio. Mas nessa energia que a gente respira junto com o oxigênio, na filosofia oriental, a energia que alimenta esses corpos sutis, o corpo físico, ele tem o sangue que circula no corpo físico, e os corpos sutis têm uma energia chamada prana, que circulam nesses corpos sutis. Então, quando você absorve o oxigênio,
você absorve oxigênio para o corpo físico. E se você tiver consciência da sua respiração, se você trouxer atenção para as suas narinas, para observar uma vibração muito sutil, essa vibração que está no ar é energia divina que a gente absorve e a gente respira. Então, não é uma questão de religião, mas é uma questão de você observar que você não acaba no corpo, que você é muito maior que isso, né? E que você faz um religamento. Então, você para de ouvir a sua mente inferior, que é essa mente louca, e aí ela cala a boca e subitamente você tem um insight que tem um arroto de dentro. Sim. Na realidade, está vindo um arroto da sua alma, né? Vem um insight. Pá! Aí vem a mente superior falando com você. E você se conecta nesse espaço mais amplo de energia. Você se conecta. Então, às vezes, você chega aqui caótica, cheio de problema, não estou enxergando nada. Aí você começa a respirar e você começa a digerir aquele monte de confusão mental. Você descola daquilo e você amplifica e você olha com um olhar mais compassivo e mais sábio. É o olhar da sua alma. E exatamente isso faz um isso. detox. E Uma você loucura faz um de bom detox isso. profundo. É E muito você bom, limpa gente. tudo, né? É isso. Agora, a galera que chega aqui e que não quer abrir mão do álcool, que tem a galera do time, mas você não sabe, amor, eu não preciso de nada disso, que eu tomo uma tacinha de vinho toda noite e isso para mim é o suficiente. E a pessoa acha que a taça de vinho é a meditação dela. Tem Sim. muita gente aqui que acha que a taça de vinho é meditação. Mas, tem É gente que acha também que o exercício é o suficiente para essa meditação, porque também é, por um lado, você está com consciência no seu corpo, na sua respiração, a sua mente aquieta. Realmente é interessante, mas é diferente. É diferente, não é tão profundo. Você não limpa, você não pega vassourão, não pega o esfregão. Não, não. E olha que eu adoro, eu faço exercício. É aquela faxina mal feita. É aquela faxina mal feita que limpa o meio da sala e deixa tudo debaixo do tapete. É, isso. Com você, a sua respiração, a meditação, o renascimento. É um trabalho muito profundo mesmo, que quando aliado a uma boa nutrição, com um bom exercício, você vai melhorando a qualidade de vida, melhora teu sono, você vai resolvendo questões que todo mundo tem. As pessoas podem não querer olhar, né? Mas todos nós temos. E isso vai trazendo uma paz de espírito, não é nem sabedoria, porque eu acho que eu morrer sem achar que eu atingi esse lugar, né? Mas assim, que eu sou realmente uma buscadora espiritual, você sabe disso. Amo o meu trabalho, amo o que eu faço, mas paralelamente, exatamente no mesmo lugar, eu tenho uma sede aí por esse... né, por toda essa busca mesmo de algo a mais, ou enfim. E a gente já está bem alinhadinha, porque, né, Api? Mas enfim, o que até entrou uma ligação aqui, só para atrapalhar, desculpa. Tudo bem, tranquilo. Porque entrou uma ligação aqui, mas já dispensei. Mas aí, o que eu, na verdade, eu ia dizer é que esses mergulhos, mesmo que a pessoa ache, não tenho nada, tá tudo resolvido, é muito engraçado, porque quantas vezes eu já cheguei para respirar com você e eu falava, tô ótima, tá tudo certo. Aí começa a respirar, começa a chorar, né, Api? Não sei, aí tem dia que não, eu acho que eu tô péssima, eu tô ótima. Assim, é muito engraçado que mesmo quem tende a pensar num alinhamento, buscar, olhar para isso, também desconecta, também, né? Então, assim, é um trabalho que nem exercício, que nem alimentação, que nem o sono. Tem que fazer, tem que ser todo dia um pouquinho, tem que ter esse trabalho, né, Api? Na realidade, tanto as pessoas que te procuram na sua área, quantas pessoas que me procuram na minha área, quantas pessoas que procuram o César, né? Independente de qual profissional a pessoa procura, o que vai fazer a diferença é se a pessoa quer ter mais consciência e descobrir que ela é um ser, que ela tem um corpo, que ela tem uma alma e que esse corpo ele tem um funcionamento, é um olhar respeitoso para si mesmo. Isso vai fazer muita diferença. Ou tem as pessoas que até malham, fazem uma boa nutrição, de vez em quando vão na terapia, seja ela qual for, mas elas querem esquecer de si mesmas. E aí a gente estava falando da história da questão do álcool, né, que era onde eu estava encerrando. Tem muita gente que acha que uma taça de vinho é a meditação, mas a taça de vinho é a pílula que a pessoa está tomando para ver se ela esquece da vida que ela teve.
Se ela esquece do dia que ela teve. Se ela esquece dos sentimentos que estão incomodando. Então, deixa eu só avisar. Você vai acordar com ressaca, com menos memória, mas o que está acontecendo dentro de você não está só na sua memória. O que está acontecendo dentro de você está em todo o seu corpo. Aí a pessoa somatiza um câncer, não sabe por quê. Tentou enfiar no quinto dos infernos aquilo que ela não quer pensar. Aí empurra, 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 aí de repente aparece um carocinho, porque aquilo é um caroço que você engoliu. E às vezes, eu percebo, lugar. sim, mas eu percebo que é num campo muito sutil, porque é sem querer. Muita gente não sabe, assim, de verdade, se a gente sabe, né? Essa pessoa, como eu falei, eu sou uma pessoa que sempre busquei isso, que sempre ficou ali latente, eu sempre quis isso, olhar, eu gosto de ouvir crítica, eu gosto de melhorar, eu não tenho problema com isso. Mas tem muita gente que não tem e não percebe que não está fazendo um mergulho, que não percebe mesmo, vai levando a vida de um jeito ali que não olha, né? Então, assim, até essa coisa da doença é triste, porque isso eu acho que eu também acredito que, sem dúvida nenhuma, é uma somatização de coisas, não tem a menor dúvida, mas é sem querer, sabe? Então, assim, às vezes a pessoa ela precisa, pelo menos assim, cara, eu tô passando um perrengue na minha vida não tá fácil. Meu Deus do céu, o que é isso, né? Ninguém veio a esse mundo tão apto para viver tanto problema, por exemplo, de forma aguda e constante. Então, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de realmente terapeuta, a gente precisa de, sabe, ter um lugarzinho para chorar, para enfim, tem que ter um lugar para limpar, para sentir, o Então, você sentir. falou, o aparelho, esse aparelho, ele é o mesmo desde a idade dos primatas. Não houve uma Geneticamente, evolução, né? geneticamente não houve uma evolução do aparelho, mas tecnologicamente houve uma evolução absurda. Então, o aparelho quer usufruir dessa evolução absurda, desse monte de estímulo, desse monte de coisa, desse monte de tecnologia, desse monte de novidade, quer consumir tudo isso. Mas esquece que o aparelho em si, ele é ainda um modelo, a casca pode estar novinha, né? Mas não teve nenhuma grande reformulação. Sim. Então, não tem grandes mistérios em termos de sono, em termos de alimentação. Se você está ansioso, não tenta resolver essa ansiedade só tomando um monte de ansiolítico. Isso não vai resolver seu problema. Isso vai fazer com que você esqueça e cede os seus problemas, que vão Eu até continuar acho. em você. Sim, acho até que a medicação, para algumas pessoas, ela tem a indicação e tá tudo bem, mas que ela seja assim, um tempo, que ela seja assim para a pessoa assim, olha, toma um pouquinho de. Porque realmente, às vezes a batalha tá dura. Então a pessoa ela precisa levantar da cama, ela precisa de uma ajuda, e aí tudo bem. Ela toma por um Do tempo. antidepressivo, às vezes é necessário. Né? Às Sim, vezes, enfim. só com a respiração e com a alimentação, a pessoa Às precisa vezes, de alguma coisa mais. mas que a noção, né, ela seja, eu vou ter isso aqui como um respiro para eu conseguir mudar algumas coisas, me mover, procurar ajuda, mexer, porque é ruim mexer na ferida, ninguém gosta. Não é ruim, não é bom não, a do outro é mole. Mas a nossa é difícil demais, mesmo que para os outros a nossa não seja nada. Mas para a gente é horrorosa aquela dor, mexer ali. Então, às vezes, um remédio para algumas pessoas mais sensíveis ou que realmente estão enfrentando muita dificuldade, talvez ela fique um pouquinho anestesiada para conseguir lidar com aquilo. Para suportar. E o problema que eu vejo é que as pessoas hoje, elas tomam um negócio, aquilo resolveu, elas continuam tomando, né? Não existe a noção do eu vou tomar isso por um tempo para eu tratar, cuidar, nem que isso demore, mas pelo menos tem uma consciência de que é por um tempo, que aquilo tira muito a pessoa do eixo dela, né? Qualquer medicamento aí mais forte, ela altera a gente. Ela altera quem a gente é. Não tem jeito. Eu nunca tomei, não, mas eu atendo muita gente que toma. Entendo mesmo a necessidade, mas ela muda muito a pessoa, assim. E até mesmo essa dor, essa capacidade dela de cair a ficha, de juntar pontinhos, juntar pecinha. E na realidade, tudo pode ser transformado num vício. Até o que é saudável e bom pode ser transformado num vício.
né? Também, Tem gente que verdade. se vicia em malhar 4, 5 horas por dia numa academia, Tem. também para não pensar no que está Pode ser. acontecendo, né? Sim, Tá assim, tem as pessoas que usam qualquer coisa, né? sim, Desde a para fugir. alimentação até o comportamento. Qualquer coisa pode ser utilizada para você não saber quem é você. Só que o que eu É. gosto de dizer é que a única certeza que você tem nessa vida, única, é que você vai morrer um dia e que você vai sofrer. E aí você tem outra certeza. Vai sofrer com certeza. Não, porque Eu faz vou parte morrer com dos certeza. aprendizados. Morrer com Sim. certeza, né? Sim, Sofrer, porque nós todos somos inconscientes, então, sem querer, uns vão fazer os outros sofrerem, porque faz parte da vida. sim, Sofrimento é inerente à vida. O sim. aprendizado vem Com através do sofrimento. sofrimento, infelizmente. Isso já, a filosofia budista já dizia isso. Eu não sou uma apologia do Total. caos, mas assim, o ser humano ele é acomodado, né? Se ele puder, ele fala, me deixa aqui. Não, não, deixa passar. Não vai passar, amor. Não vai passar, né? É, Não, mexe a bundinha que não vai passar. Anda é. que não vai passar, né? E a outra coisa que a pessoa precisa entender é que a única companhia que ela vai ter da hora que ela nasce à hora que ela morre é ela mesma. Falo isso tanto, A gente. única companhia certa, É. garantida, que você vai ter da hora que você chorou até a hora que você morrer é Total. você. Então, É. se você não souber seus defeitos, suas qualidades, seus pontos fracos, suas fragilidades, Total. Se suas conhecer. dependências, Isso. Se conhecer você vai profundamente. morrer com um vazio colossal. É. E aí as pessoas vão chegando na velhice, e isso tem muito a ver, tem vários artigos agora escritos sobre Alzheimer, sobre isso, né? Inclusive alguns de alguns médicos de Harvard que eu li não tem muito tempo, que a maior parte das pessoas que têm Alzheimer, elas começam falando assim, aqui não é minha casa, eu quero voltar para casa. Elas não reconhecem a casa, habitar dela como casa, e todas elas querem voltar para casa. Elas querem voltar para casa. É uma casa em Sim. pé. Elas querem Sim. voltar para casa. Mas elas nunca olharam. Elas não sabem nem que casa é essa. Não sabem se é grande, se é pequena, se é rosa, se é preta. Nunca olharam. Elas É. simplesmente usaram a vida. Passaram pela vida sem se ver. Por isso que a alimentação, até puxando um pouco o gancho, né? Porque é o que eu sou apaixonada mesmo. Quando em equilíbrio, ela gera um autocuidado, um autocuidado que gera um autoconhecimento. Porque quando você se cuida, você sabe se você sente fome, se você fica estressada com aquilo que você comeu, se aquilo te faz bem, te dá energia ou tira. Aqui, né? Você testa alguns limites, a coisa do instinto, da fome, você fala, não, peraí, calma, e observar aquilo e não se deixar levar o tempo inteiro por tudo, né? Deu vontade, vou, também saber dosar, não ser também tão duro o tempo inteiro. Então, essa busca por um equilíbrio que a nutrição, inclusive, pode entregar, ela traz essa sensação também de um autocuidado, com um bem-estar, né? O bem-estar que também... Né, imagina, coroado pela nossa boa respiração, por uma cabeça organizada e favorecida pela respiração, aí realmente são dias melhores, né? São dias Não, mais mas o mínimo é produtivos. você saber como o seu corpo... É o mínimo, saber como o seu corpo funciona. O Mas as intestino está pessoas não funcionando bem sabem. como mamão, amor. Não bebeu água? Não vai no banheiro. O AP, vou te Coisas falar, básicas. é engraçado, mas eu tenho observado até no consultório as pessoas que mais conseguem chegar onde querem e eu consigo, o que eu mais consigo ajudar, é a minha sensação, são as pessoas que se conhecem. Porque elas não se enganam. Eu pergunto, elas falam. Eu pergunto tudo, a pessoa fala tudo. Nossa, facilita muito, porque eu Bom pra consigo ajudar. caramba. A pessoa, eu percebo nitidamente assim de gente que senta na frente mentindo pra mim. Eu falo, gente, Você tá que mentindo perda de pra ela, não tempo. tá mentindo pra você. Exato, porque se ela mente pra ela, como que muda? Quando a gente mente pra gente em qualquer aspecto, gente, não é só com relação à alimentação, né? Quando a gente mente que a gente não sente raiva daquela pessoa que fez sei lá o quê pra gente. Tudo
tudo isso a Não, gente quando está a no... gente no mente, é só sentou na sua frente, subiu na balança 10 quilos e fala com você, mas eu não comi Sinceramente, nada. isso rola também. Mas assim, esse até não lia, isso daí que é uma coisa tão óbvia, né? Mas eu não Mas sei o que assim, aconteceu, porque olha, eu não comi nada. mas o que me remete, assim, não é nem a pessoa, às vezes, ela mente sabendo, mas assim, no geral, eu percebo que ela não sabe. Sim. É pior, sabe? É, Ela é não uma sabe. total inconsciência de si mesma. Ela não Isso. sabe sobre ela mesma. Isso, Ela assim, não eu falo, se gente, conhece. não se conhece. Aí, às vezes, eu falo, ó, escreve. Vamos fazer assim, 2 semanas escrevendo tudo. Uhum, Tudo que você faz. Vamos ver se você uhum, entende. Vamos uhum. ver se você conhece, aprende, vê, enxerga. Né? Porque realmente também, a pessoa não vai fazendo as coisas no automático. A vida hoje está muito no automático. E a respiração, a nutrição, elas trazem consciência. Um dos caminhos até, uma das soluções de tratamento para uma melhor qualidade de sono e ansiedade é ter rotina, é Uhum, você ter um ritual, é você fazer um uhum. chá que vai acalmar, como camomila, melissa, funcho, erva cidreira, capim-limão, enfim, tulsi, tem vários. E fazer o chá sem botar alguém para falar no teu ouvido. Fica Uhum. quietinha, faz a sua água, vê qual é a caneca que você vai usar, qual é o chá que você vai escolher. Esse ritual, ele traz presença, Uhum. assim como a meditação, né, Api? Assim Uhum. como uma oração, assim Sim. como ouvir uma música, um mantra, acender uma vela. É um ritual Uma saudável de... conexão com o belo e com o suave. Isso. E Porque conosco, se né? você quer um sono suave e relaxante, se conecte com o belo e com o suave. Sim, Não sem durma barulho. dopado, drogado de exaustão. Para você Sim. dormir 4, 5 horas daquela noite meleca para acordar meleca. Com o Não vai. sono agitado, né? Com o É, sono com aquela última é a imagem. pessoa que não se deixa em paz nunca, fica se infernizando o tempo todo. Nunca. E além dessa coisa do ritual, para as pessoas que são muito ligadas em tela, não tem jeito, que pelo menos a última coisa que veja seja algo leve, seja uma comédia romântica, uma coisinha bem leve, o que os Uma estudos música falam. clássica. Porque a nossa mente, né, Api, como você bem ensina também, a nossa mente, ela acredita em tudo. Ela é burra, gente. Ela acredita em tudo. Se a gente botar um negócio, ela é pura ilusão, né, Api? Por Ela ilusão. acredita, a gente vê um negócio, a gente sabe que aquilo é um filme, mas a gente ora, ou a gente É. fica com medo. Não, a gente não pode dar esse último recado. E o ideal Não, e a seria mente pegar um fica naquela livro. frequência o tempo todo. Fica. Então a gente tem que deixar a nossa mente bem leve. As últimas 2, 3 horas, as últimas 2 a 3 horas antes de ir para a cama, a gente já tem que ter jantado. Então, jantar cedo, entre 6 e 8 da noite, é outra Uhum. estratégia que melhora sono. Mas nessas 2, 3 horas depois que você faz a digestão, que você quer ficar devagar, se não for possível, botar uma vela, baixar a luz, pegar um livrinho de papel mesmo, que seja um filme leve, que não seja série. Gente, série foi feito para deixar todo mundo querendo fazer play pro próximo. Viciado. Série É, foi feito ó, para eu viciar. É eu vi mais um 2 séries na minha vício. vida para fazer companhia para minha filha. Falei, vamos ver um negócio juntas, né? Aí a gente ficou vendo juntas. Realmente, é um troço de louco, como você quer ficar vendo. E eu via um capítulo por vez, porque eu botei essa regra. Mas uma dica do César foi assim, Paty, série tem que parar no meio. Quando tá no meio, morno, aí tu para e sai. Porque, né? Ou vai ver É filme porque no mesmo. final eles sempre te dão o gatilho para você querer ver mais um. Gente, série é um filme interminável. É muito mais fácil botar 2 horas, 1 hora e meia de filme ali, ver o começo, o meio, o Aham, fim. Beijo, tchau. aham. Acabou a história, né? A nossa mente, ela fica lembrando que Eu ela sempre é isso. procuro um filme, porque a série ela tem essa coisa viciante e ela Tem, é excitante e ela tem, é cria excitante. dependência. E na Total. realidade, a questão é, se você realmente precisa de criar dependência na sua vida, vai criar dependência de um exercício físico, vai criar dependência de alguma coisa que pelo menos não faça mal para o seu corpo. É, Porque o verdade. corpo vai envelhecer. Vai. E ele pode envelhecer, mas não precisa ficar decrépito. É só envelhecer. Você pode Isso. envelhecer, mas não precisa de decrepitude. Mas os Os, estímulos que a gente está recebendo é para decrepitude. é, É para se a ficar gente deixar, né? inconsciente.
Porque todo mundo passa por alguma coisa aguda, não tem jeito. E todo mundo aqui já virou noite por algum motivo, já se preocupou muito por alguns dias, ou meses, ou semanas. Tá tudo bem. O problema é a gente viver nesse looping. E aí, nessa questão até da nutrição, entrando aí junto, a gente tem muitas estratégias que não é que prolongam, não, mas que protelam o envelhecimento. Então, você consegue jogar um pouco para frente esse declínio físico, mental e até o espiritual, pensando que é tudo uma coisa só, né? E não só, aí eu vou longe logo, porque você sabe que eu gosto, não só nós, corpos aqui, né? Físico, espiritual, mental, somos um, mas todos mesmo, né, gente? Todos nós, no fundo, estamos ligados, interligados mesmo. E assim, o ser humano vive nessa bolhazinha dele, de um pouquinho de egoísmo, que é natural do ser humano, eu não sei se é da cabeça, do que é, mas assim, todo mundo tem no automático uma hora que eu me defendo, mas o outro dane-se. Eu não conheço, então minha família eu quero aqui, ó. Mas os outros eu não conheço. Mas o outro amiguinho, ele sofre das mesmas coisas, ele tem os mesmos sentimentos, raiva, tristeza, alegria, também ama a família dele, também sente raiva por alguma coisa, apesar de ter uma criação diferente, né? Então, se a gente tiver um pouquinho mais de amor no coração conosco, imagina com o outro também, aí a gente fica tão mais fácil. A gente para de se irritar com a pessoa que não usa máscara, por sei lá o que, deixa, sabe? Cada um tá ali, cada um tem seu motivo. Isso é menos um estresse. Porque eu não sei se você percebe, eu percebo hoje em dia as pessoas não só têm todos os motivos para se estressarem, como elas se estressam pra caramba com o outro que ela nem conhece. Tá todo mundo bélico. Nossa Senhora! Tá todo mundo bélico. E uma coisa assim, tô vendo que você tem outra live depois, né? E só queria fazer uma coisa que é super importante, aonde o nosso trabalho se encontra, né? Vários retiros espirituais, vários, que eu fiz ao longo da minha vida, todos eles, retiro com Chorar, Kyoxê, meu treinamento terapia primal, retiro com Sati, vários. Quando você vai para um retiro mais sério, o workshop não, porque eles gostam de fazer cosquinha e eles gostam de fazer de conta que eles não vão mexer tanto com você. Então, no workshop, é tudo água com açúcar. Mas quando você vai para um treinamento que você vai ficar 3 semanas imerso, e o meu treinamento mais forte, que você estava falando sobre café, meu treinamento mais forte, onde eu senti isso, foi meu treinamento terapia primal de 21 dias, eles cortavam, o Yogendra, ele cortava tudo que estimulava ou sedava. Então, eram 21 dias sem café, sem amido, sem açúcar, eu perdi 12 quilos em 21 dias. Então, você percebe o quanto você usa a comida para não sentir muita coisa. Com certeza. Muita coisa. Total. E aí o trabalho só pode ser muito profundo, e ele botava a gente nisso, porque ele falava, eu quero vocês loucos. Eu quero que o lixo de vocês realmente pule para fora. E tinha dia que você queria matar ele a facada mesmo, porque assim, você estava doido para comer um docinho, tomar um café, comer alguma coisa. Não, e com fome de verdade, é instinto, né? A fome é um instinto do ser humano de sobrevivência. Com fome, de propósito. Sim. Mas é muito legal você perceber quanta coisa é mascarada com comida e com bebida. Sim. Total. E uma coisa assim que a gente pode falar aqui, até para uma dica simples, que já alinha muito com uma conexão maior e com um cuidado com o corpo e com uma melhora em todos os aspectos aí do que a pessoa estiver precisando, é comer com fome. Parar de ficar, eu como porque tá na hora. Eu acordei, eu como. Né? Automático, sabe? Não, gente, vê. Você já quanto tempo tem aí que a galera que tá ouvindo, talvez, né? Não sei, mas quanto tempo tem que vocês não sentem fome de verdade? Fome. E vai comer com fome. É o melhor sentimento do mundo. É uma delícia você comer com fome. E você exercitar isso traz... com consciência. Né? Porque às vezes a pessoa tá com fome,
aí ela vai pegar um tijolo e botar para dentro. Com fome, não, com consciência. Isso, com fome e com consciência, claro. E quando você come com fome e com consciência, um prato vai bastar, você sabe que aquilo te nutriu, você se levanta bem, pleno, seu aparelho digestivo vai funcionar bem, você não entupiu ele de líquido, de coisa, de gás, de comida misturada. É uma boa digestão. Sabe qual é uma boa digestão? Quando você não arrota, não fica distendida, quando você não fica com a sensação de gases, quando você fica bem, você comeu, você está bem, continua com energia, está raciocinando com clareza, porque tem isso, dependendo do quanto a gente come, do que se come, a gente chega a ficar burra. Sabe quando você chega a ficar meio lesada, assim? Você fala, a gente, acho que vou dar uma deitada. Sabe? Não, eu percebi depois. Aqui já